Galera, segunda vez que estão tentando esse negócio. Eu acho que você deveria assistir. Porque tá muito bom. Tão bom que o negócio não quer funcionar. Entendeu? Sim. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus. Fica com a gente aí que você vai se amarrar no tema de hoje. É, para ficar, hein? Não é para ir embora, não. Meu nome é Carol e eu sou uma filha amada de Deus. É isso aí. Então vamos lá. Vamos. E hoje, vou fazer igual a gente começou da primeira vez. E hoje, né, a gente vai falar sobre um tema... Santidade... Aliás, santidade não. Mundanismo versus adoração. Isso. Mas nessa questão do misturar o mundo com a igreja, principalmente na questão da administração, da adoração. Isso. E a base para esse assunto é uma crise que eu tive, né, essa noite. E o pastor acolheu. E eu vim compartilhar com vocês. Às vezes a gente tem a mesma crise, porque é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa recente. Vai expor IBAB de novo, né? A igreja IBAB, para quem não conhece, IBAB é uma igreja lá de São Paulo, é uma igreja grande. E recentemente eles estão fazendo um projeto de Natal. E eles convidaram uma cantora que não é cristã, a Priscila Alcântara, para poder cantar na igreja. Aí isso está causando um alvoroço grande, porque é igual o pastor falou, né? Santidade versus mundanismo. Então a gente vai discutir um pouco sobre esse tema hoje. Isso. Com base bíblica, tá? Não no nosso preconceito. Sim, a ideia, né, nossa motivação sempre é tratar de assuntos conflitantes, assuntos que realmente impactam a vida dos cristãos. Nosso objetivo é para todos os cristãos, mas eu penso que o meu coração é apaixonado pelo jovem. O jovem tem crise, ele vê coisas, o jovem ele pensa, ele reflete, né? Igual a Carol viu e ficou em crise. Exatamente. Então, eu quero responder para você, para o jovem, sobre essa questão de uma maneira sem preconceito, de uma maneira bíblica, de uma maneira clara, mas uma maneira que seja despida de religiosidade. Então, e esse assunto de hoje ele é bem interessante. Eu quero ser assim, pastorzão para você, bíblico e Jesus-cêntrico, para que você possa chegar lá. Aproveitando, né, já que é a segunda vez que a gente está gravando, na primeira vez eu não falei, mas eu quero abrir espaço para caso você também tenha alguma crise, alguma dúvida, se quiser deixar para a gente poder discutir, que aqui a gente não tem tabu, né? É isso. A gente fala sobre tudo. Aqui é pastor não pode, mas é sem tabu. Exatamente. A gente fala sobre tudo. Legal. Então vamos lá. Eu expliquei o caso, então deu para ter uma noção mais ou menos, né, do como que vai ser. E é isso, né? Pode ou não pode? Então, se o assunto fosse só responder pode ou não pode, eu diria não De pode. cara que não, e né? acabou o assunto, né? Mas, como eu disse, eu quero fundamentar a minha resposta. Não o argumento, mas a resposta. Então, olha lá. A princípio, né, quando você me trouxe, você falou assim, olha, pastor, você fala a questão da santidade, e aí depois, então, tem essa outra questão do mundanismo. Então, realmente, quando eu falo de santidade, eu não estou falando de algo que eu acho legal, que eu acho bonito, que está na moda. Não, santidade está no coração de Deus. Santidade é o próprio Deus. A Bíblia diz assim, Deus fala, eu sou santo, então você sede santo também. A outra coisa que a Bíblia diz, que Deus diz muito claro, é o seguinte, sem santidade ninguém verá a Deus. Sim. Tá bom? Então, eu, Paulo, eu quero ver Deus. Eu quero que você veja Deus, eu quero que o Jorge veja Deus, eu quero que todo crente, que toda pessoa veja Deus. Então, qual é o assunto que eu vou falar?
claro que a primeira coisa para eu ver Deus é eu ter um encontro pessoal com Jesus. É eu reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. É eu aceitar como um presente de Deus o sacrifício que Ele fez por mim. Mas uma vez que eu aceitei isso, agora eu ando em santidade de vida, né? Santidade de vida eu sou separado para o uso exclusivo de Deus. Então, eu não sou mais meu. Eu não me pertenço mais. A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, Jesus me compra. Deus me compra por um alto preço. O preço que Jesus pagou por mim Ele morreu na cruz no meu lugar. Ele morreu a minha morte. Ele deu para mim a vida dele. Então eu sou dele, eu não sou mais meu. E agora então eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que ele quer, o que ele manda, porque ele é meu dono. O nível é esse, tá? Sim. O discipulado radical que Jesus nos chama. Tá. Então, puxando isso, a gente estar na igreja, né? Seja cantando, tocando, seja lá o que for fazendo, precisa ter essa santidade. Sim, precisa ter essa santidade, é óbvio. E não é porque a gente tá na frente, né, fazendo alguma coisa, ou seja lá o que for, que a gente é melhor, mas como você falou, que a gente é separado. Isso. Somos separados. Isso. Separado para o uso. Isso. Deus nos usa. Exatamente. Né? É isso que essas coisas precisam entrar na nossa cabeça. Parece assim, hoje, nos dias de hoje, né? Do politicamente correto, do não verdades absolutas, não sei o que, parece que isso soa agressivo, mas é assim mesmo. Literalmente isso. É literalmente isso. Para uso exclusivo. Então, foi por isso que causou o impacto, né? Porque para quem conhece, a gente não falou ainda, mas a gente vai falar um pouco sobre a Priscila. Ela não aparenta, né, ter essa santidade. Então, pra gente, santidade tem que não só aparentar, tem que aparentar também, né? Isso, na verdade, a Bíblia diz assim, fuja da aparência do mal, né? É óbvio que a Bíblia não nos incentiva a sermos fingidos, tanto que Jesus fala assim, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse negócio de eu querer parecer, né? Veja, eu não quero parecer pastor, eu sou pastor, eu quero ser pastor. Na hora de falar assim, olha, agora eu preciso agir como pastor, eu ajo como pastor. Na hora de falar, na hora de ensinar como pastor, eu ensino como pastor. Mas, nos usos e costumes, cara, eu quero ser gente normal, tá? Então, não quero ser, mas a Bíblia fala assim, olha, fuja da aparência do mal. Então, há coisas que eu faço, cara, que não há o menor problema. Mas se alguém que não conhece, alguém que não me conhece, olha aquilo pode parecer ser mal. Então, a Bíblia fala, por amor à consciência do outro, você evita isso, né? Aí não é bíblico, mas é um ditado popular, que diz assim, olha, fala pra mim com quem você anda e eu vou falar pra você quem você é, né? Então, quando a pretexto do que for, né? Eu me caracterizo, ou eu me descaracterizo, né? Como um cristão. E aí, eu quero fazer aquilo que todo mundo está fazendo, porque eu quero ter sucesso, eu quero estar na moda, eu quero estar no auge, eu quero atrair seguidores nas minhas redes sociais, eu quero vender meu disco, eu quero não sei o quê. Então, quer dizer, nesse momento, aconteceu algo que a Bíblia condena, a Bíblia proíbe. Ou seja, o centro tem que ser Jesus. Quando eu tiro Jesus do centro e eu me coloco no centro, isso é antropocentrismo, é o homem no centro. O homem no centro é tão pecado quanto o pecado que o diabo cometeu no céu quando ele quis estar no lugar de Deus. É tão pecado quanto, é tão tenebroso quanto, e o fim é tão desastroso quanto. Tá? Jesus é o centro.
né? Nós cantamos isso aqui, né? Sim. Jesus seja o centro, Jesus é o centro. Jesus é o centro do meu ser, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro da igreja. Então, a gente não pode negociar isso, porque Jesus não negocia isso de jeito nenhum. Sim. Então, pegando essas palavras-chave, né? Santidade, aparência do mal, tudo mais, que é tudo um contra o outro, né? Sim. Um contra o outro. Sim. Assim. Não há como misturar. Sim. Tá? Agora eu vou falar o meu ponto de vista por fora. Ah. Tipo assim, na minha cabeça, a santidade seria a Ibabe e a aparência do mal seria a Priscila Alcântara. Certo. Aí quando os dois se juntaram, por isso que explodiu. Então os dois se juntaram, ficou complicado, né? Você pensa santidade porque vai na igreja. Né? Então, ó. Exatamente. Vamos lá. Carol, a gente precisa entender o seguinte. Num dado momento, você falou assim, né? Que você admira a Ibabe e a culpa é minha. Uhum. Foi isso. A culpa é minha. Então, na verdade, assim, eu assumo essa culpa, por quê? Porque realmente eu tenho uma influência, né? O Ed René me influencia, assim como eu não sou Ed Reneniano, né? Uhum. Não sou isso. Eu não sou idólatra do Ed René, mas é um cara que eu admiro. É um cara inteligente, é um cara culto, é um cara focado, é um cara antenado, é um cara que conversa com várias gerações. Então, cara, é o cara que eu falo assim, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara, tá bom? Mas ele não é o único, tá? Então, é óbvio que se você olhar para mim, como eu estava dizendo, se você olhar para a minha praxia, né, a forma como eu pratico a teologia, você vai falar assim, não, esse cara parece o Ed René. Só que se eu olhar mais um pouco, você vai falar assim, não, eu acho que ele parece o Sidney lá da IBM de Alphaville. Aí se você olhar mais um pouco, você vai falar assim, não, mas eu acho que ele parece o Paulo Mazzoni, que é lá de Curitiba, de BH, né? Aí se você olhar mais um pouco, você vai falar assim, não, mas eu acho que ele é meio Rick Warren. Por quê? Porque são os caras que me influenciam. Então, Rick Warren, a Igreja com Propósito, tá? E eu nunca escondi isso de ninguém, tá? Nunca escondi isso de ninguém. Agora, é óbvio que teologicamente eu penso como um reformador, tá? Então, a partir disso, eu quero estudar, conhecer um Jesus desnudado daquele trejeito que a religião colocou, aquela carenagem que a religião colocou. E aí, então eu não posso negar, tá, que o Ed me ajudou muito, tá, em enxergar esse outro Jesus. Mas quando eu olho para a Bíblia, e a partir da lente da qual eu vou para o texto bíblico, que é a lente da teologia reformada, então eu não posso deixar de enxergar um Deus santo. Eu não posso deixar de ver um Jesus extremamente radical. Um Jesus que fala assim, cara, não tem esse papo do que você faz o que você quer e você vem aqui e presta culto e tá tudo bem. Jesus fala de jeito nenhum, cara. Ou você é 100% meu ou cai fora. 99% não serve. Tem que ser 100%. Tem que ser 100%, tá? Jesus fala assim, ó, se você não acordar de manhã, não morrer para si mesmo, não tomar sua cruz e não vir atrás de mim, cara, não rola, não vem. Não vem com carrinho de rolemã, com patinete. Jesus, ele não quer que você vá na frente dele. Jesus não quer que você anda do lado dele. Jesus fala para você ir atrás dele. Imitando. Ele anda e você anda. Ele para, você para. Ele pula, você pula. Entendeu? É isso. Então, nós somos imitadores de Cristo. Então, eu não sou aqui um agenciador de plateia para Jesus. Jesus não precisa disso.
né? Ele atrai para ele quem ele quer. Tá? Então, por exemplo, na nossa comunidade aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim, cara, ó, muda o discurso, faz não sei o quê, ó, se fizer não sei o que lá. Cara, todo dia eu tenho sugestões para isso. E a minha resposta é, não vou fazer. Por quê? Porque, cara, o dia que Jesus quiser mandar a gente para cá, ele vai mandar. Não sou eu que vou atrair, convencer, né? Não sou eu que vou fazer essa mágica, é Jesus que vai fazer o trabalho dele. O nosso trabalho é preparar o ambiente, né? É recepcionar as pessoas, acolher as pessoas. Agora, as pessoas que vêm aqui, nós vamos falar para ele, olha, eu estou te apresentando Jesus, beleza? Só que esse Jesus exige isso, transformação de vida, né? Mudança de mente, morte do seu ego, do seu eu. Então, esse é o Jesus que eu conheço, cara. Esse é o Jesus que eu prego e não tem outro Jesus. A Bíblia não apresenta outro. Qualquer outro Jesus aí light, sem gordura, um Jesus sem açúcar, que não engorda, que não dá estresse, não rola. Esse Jesus não é bíblico. Sim. Agora eu lembrei de uma pergunta que eu te fiz. Eu te perguntei, você falou, né, que tem essa inspiração no Ed e tudo mais. Uhum. Aí eu te perguntei hoje se você tivesse, né, a oportunidade de fazer o mesmo, se você faria ou não. E você lembra da minha resposta? Lembro. Lembra? Lembro. E eu disse definitivamente que não. Não faria. E é isso que eu quero que você exponha agora. O que eu exponho. Então vamos lá. Olha só. Ainda que a igreja, eu tenho que ensinar, a Bíblia ensina, Deus cobra, Deus exige santidade de vida, sem santidade ninguém verá Deus. Então eu preciso aqui dizer, né, por exemplo, o que eu fiz quando eu cheguei aqui. Você toca bateria. A Melissa canta, o Gabriel também toca. E até pouco tempo atrás, nenhum de vocês eram batizados. Ou seja, então há duas ordenanças bíblicas, tá? É ordem. Jesus falou, faça isso. E o que ele falou? Quem crê, seja batizado. Aí, quem crê e for batizado, então, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, lembre-se de mim, lembre-se do meu sacrifício, faça em memória de mim, vocês partam o pão, bebam do cálice, né? Porque toda vez que vocês fazem isso, vocês estão anunciando a minha morte e façam isso até que eu venha. Então, quais são as duas ordenanças que Jesus nos deu? Ser batizado e participar da ceia do Senhor, tá bom? Então, algumas igrejas vai dizer assim, olha, a pessoa para participar da igreja, ele tem que ser batizado. É a primeira coisa. Se não for batizado, ele não pode cantar no coral, ele não pode dar aula, ele não pode ministrar, ele não pode isso, não pode aquilo. Então, eu fui na contramão disso. Tá? Eu fui na contramão disso. Influenciado? Claro, influenciado. Por quê? Porque vocês, inclusive, eu não tenho diácono que preparava a ceia, quem preparava a ceia era vocês sempre fizeram isso, né? Não tinha ninguém batizado, ninguém nada, e vocês é que preparavam tudo, fizeram tudo isso. É interessante que eu nunca disse para vocês, você não pode participar da ceia, mas vocês entendiam, né? A partir daquilo que eu ensinei, eu entendo que a forma que eu ensinei despida da religião, mas ensinando o comprometimento com Jesus, vocês entendiam que vocês não podiam participar da ceia, até que chegou o momento em que eu entendi que vocês estavam preparados para serem batizados. E por que isso? Primeiro, vocês se tornaram maiores de idade. Dentro, né, de vocês, os seus familiares, nenhum são batizados. São crentes, são batizados, são frequentadores da igreja, né? Então,
naquele momento eu resolvi me conter, deixar as coisas acontecer, para que no momento em que vocês tivessem a capacidade de decidir e assumir um compromisso, então assim aconteceu. Dentro disso, outra coisa que eu entendi é assim: Jesus ele veio para nos salvar do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele veio nos convencer e convencer para salvar. E veio nos salvar dos nossos pecados. Agora, Carol, eu sempre entendi algo que é o seguinte. Todos nós lutamos com as nossas mazelas. Todos nós lutamos com o nosso pecado. Eu sou pastor. Mas há coisa no meu coração que eu luto todos os dias. Tá? E eu preciso me arrepender, preciso confessar, preciso de ajuda, preciso confessar para alguém. Então, olha só. Se eu falasse assim, olha, aqui só vai fazer tal coisa quem sei lá, quem não tem pecado, quem não aparenta pecado, não sei o quê. Cara, o que eu estaria fazendo? Primeiro, ou eu estaria esvaziando a igreja, porque não tem ninguém nessa condição, ou então eu estaria incentivando aquilo que Jesus falou, toma cuidado. O que Jesus falou? Toma cuidado. Toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. O que é hipocrisia? É eu chegar aqui e pôr uma máscara e fazer de conta que eu sou crente, fazer de conta que eu sou santo, fazer de conta que eu não tenho pecado, fazer de conta que a minha vida está tudo bem, fazer de conta que eu sou o melhor crente do mundo. Jesus falou, toma cuidado com isso. Uhum. Ou seja, por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Então, por conta disso, eu fiz uma outra leitura, tá? Qual é o pecado mais grave e qual é o pecado menos grave? Não tem. Não tem. Pecado é pecado. Então, se pecado é pecado, todos é pecado e são pecadores, eu tenho o direito de ser pastor? Não. Não. Eu tenho direito de subir lá no púlpito e falar, cantar e ensinar as pessoas? Não. Não. Por quê? Porque você é pecador. Porque eu sou pecador. Então, o que me habilita estar lá, estar falando, estar ensinando, estar conduzindo pessoas? O que me habilita? A conversão? A conversão. Sim. Tá, eu me converti. Sim. Beleza. Então, mas quando eu me converti, o que aconteceu na minha conversão? A conversão me deixou bonzinho? Não. A conversão me deixou sem pecado? Não, eu continuo o mesmo cara. Então a conversão fez o que comigo? Como é que a gente tá falando? Separou? Me separou. Para uso exclusivo de Deus? Isso, me separou para uso exclusivo de Deus, para ser santo, certo? Mas nessa separação para uso exclusivo de Deus, Deus fez isso por meio do quê? Da graça. Da graça. Então, o que é que me habilita a subir lá no púlpito e pregar, e ensinar, e exortar, e corrigir, e admoestar? A graça. A graça. Eu sou o que sou pela graça de Deus e só. Não tem outra coisa. Ah, mas é porque eu estudei, é porque não sei o quê. Claro, eu estudei, né? Uhum. Fui pra faculdade e tudo. Mas falei aqui das minhas influências, eu busco influência, tem um monte de livro, tem a biblioteca, tá? Mas não é isso que me habilita. O que me habilita é a graça de Deus. Então, a graça de Deus que me alcançou, que me salvou, que me chamou, quando eu ainda estava morto dos meus pecados e delitos, eu posso mesmo exigir que a graça de Deus com você atue diferente para você poder agir? Não. Então, pensando nisso, tá bom? Pensando nisso, eu tenho olhado as pessoas, eu tenho olhado as vidas, eu tenho olhado para a sua vida, eu tenho olhado para a vida do George, da Melissa, do Roberto, de tantas outras pessoas. E aí, então, eu vejo assim, tem pessoas, são crentes em Jesus.
só que está lutando com o pecado. Está lutando. Um luta com o cigarro, outro luta com a bebida, outro luta com a mentira, outro luta com a tentativa de levar vantagem. Ele luta. Mas eu estou vendo, é uma luta. Ele está lutando, ele está ali, mas ele está insistindo, ele está vindo, contando com a graça de Deus, querendo que Deus abençoe, ele está querendo ser usado. Eu posso chegar para essa pessoa e falar assim, não, você não pode ser batizado, você não pode participar. Posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida dele. Quem sou eu para falar que a graça de Deus não é suficiente? Se foi suficiente para mim, aí eu vou falar, não, ó, você precisa da graça de Deus, mas precisa parar com isso, fazer aquilo. Não. Eu não posso fazer isso. Tá bom? Então, essa é o meu entendimento teológico. Eu prego assim, eu pratico isso, eu ensino isso, né? E luto por isso. Por isso eu não exponho ninguém. Então, na última ceia, o John e a Giovana serviram a ceia. Aí me perguntaram assim, cara, você quer escandalizar? Eu falei, não quero escandalizar. Mas você quer chocar? Também não quero chocar. Mas o que você quer fazer? Não, eu não quero fazer nada. Eu só tenho pessoas que estão aqui na igreja, estão servindo, né? E eu quero que essa pessoa participe, faça parte. Agora, por que eu estou falando do John e da Giovana? Porque eles vivem juntos, têm 2 filhas, só que não são casados, né? Tem luta com os vícios deles, tudo. Querido, mas todo domingo eles estão aqui. O John, nós tivemos aqui um aconselhamento, eu e ele, ficamos tempo conversando. Eu dei um exercício difícil para o John. John, você tem que pedir perdão para as pessoas que você ofendeu com o seu pecado. Cara, o John saiu daqui e foi fazer isso. Porque eu dei a tarefa e depois fui pesquisar. Eu dei uma tarefa, ele cumpriu a tarefa? A pessoa respondeu, cumpriu. Chegou, chamou, reuniu a família, falou, né? Estou aqui expondo a situação, mas é um testemunho. Então, eu vendo o progresso do John, eu vendo a graça de Deus sendo abundante na vida do John, eu posso mesmo proibir o John de alguma coisa? Não. Eu posso mesmo proibir a Giovana de alguma coisa? Não, eu vou incentivar. Agora, Carol, há pessoas aqui, tá? Que eu olho pra cara assim, eu falo, rapaz do céu, essa aí não dá não. Por quê? Eu não encontro, fala de Jesus, fala umas coisas assim, cara, mas na mesma hora que fala de Jesus, tem umas práticas, tem uns negócios, eu falo, meu Deus do céu, onde que está Deus nesse negócio? Entendeu? A obsessão por algumas coisas assim, que você fala, cara, não foi assim que Jesus falou, não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que eu estou ensinando, não é esse Jesus que eu estou pregando. Então, eu nunca vou falar para essa pessoa, sai fora, aqui não é o seu lugar. Nunca vou falar isso. Só que essa pessoa nunca vai ser chamada para ministrar nada, para conduzir nada, para conduzir ninguém a lugar nenhum, de jeito nenhum. Entendi. Entendeu? De jeito nenhum. Por quê? Porque não é ali no púlpito, tá? Em lugar nenhum. Eu não quero deixar liderar nada. Se a gente está numa reunião, eu não quero que aconselhe. Eu vou evitar. Por quê? Porque aqueles que Deus me deu para cuidar, eu vou cuidar. E quando eu não cuidar, então, eu não puder, então, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu não vou estar tal dia, né? Eu vou viajar, eu tenho algum outro compromisso. O que eu costumo fazer? Olha, você lidera, Roberto lidera, o outro lidera. Por quê? Porque são pessoas que eu tenho observado, tenho visto Deus agir na vida dela e essa pessoa se deixar moldar pela graça de Deus. Então é por isso que você não apoia. Não faria o mesmo. Não faria o mesmo. De jeito nenhum. Não faria o mesmo. Só para ter plateia? Só para ter público?
só para ter audiência, só para ter likes? Não faria o mesmo. De jeito nenhum. Tenso. É? Tenso. Né? Não faria isso, tá? Então, e aí, eu quero dizer uma outra coisa para você. Eu incentivei, né, vocês todos a ver isso, como eu incentivo várias coisas. Mas assim, eu quero dizer para vocês que eu vejo outras coisas, tá? Por exemplo, eu ouço um cara que é ultra conservador, de uma igreja bem rígida, que é o pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Nossa, não pude falar. Cara, o cara é muito top. De uma igreja que canta hino, toca órgão de tubo e tá, entendeu? Não tem nada a ver com a gente aqui. Nada a ver. Na praxia, tá? Mas o cara, ele é super bíblico, ele é um cara muito inteligente, vale a pena. Então, o que eu quero motivar você? Ouça o Ed René. Eu ouço. Ouço o Paulo Mazzoni. Ouço o Sidney. Na verdade, Sidney, desculpa aí, tá? Eu prefiro mais ver o Sidney liderando a igreja do que pregando. Entendeu? Sim. Então a gente aprende num monte de coisa. Cara, o jeito de pregar do Ed René, eu quero pregar igual ele. Mas eu quero liderar a igreja igual o Sidney. Mas eu quero gerir pessoas igual o Paulo Mazzoni. Cara, mas eu quero, assim, olhar para o texto bíblico e deslumbrar o texto bíblico igual o Glênio Paranaguá. Você entende quantas influências a gente precisa ter? Né? Então a gente precisa ter esse pool, né? de influência, de tudo. Para quê? Para que a gente possa crescer e se desenvolver. Então acho que é isso, né? Isso aí. Beleza? Galera, espero que você tenha curtido. É óbvio, né, que a gente não consegue explorar todo o assunto, não conseguimos, né, a nossa questão aqui não é criar fofoca, não estamos aqui para criticar nada, mas estamos aqui para realmente, de repente, pôr pimenta aí, né, na sua sopa, beleza? Porque sopa só com fubá e sal é muito ruim, beleza? Então, e aí, como a Carol falou, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente aí, nós teremos prazer em conversar e responder essas questões. Com vocês. É isso. Tchau.